Oi, pessoal. Pronta ali para mais um episódio de podcast? Eu estou prontíssima, e você? Também. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação, nutrologia na mulher no puerpério. Olha que Quem tá aqui responsabilidade, com a hein? gente hoje? A gente vai conversar um pouquinho com a Má. Má, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da sua história. A gente bateu um papo antes, né, de você chegar. Conta um pouquinho da sua história. Sim, eu sou Mayara Mota, eu sou médica de família, mas eu também fiz, né, eu gosto muito das doenças crônicas, da promoção à saúde, então eu fiz nutrologia e endócrino de especialização. E depois acabei fazendo medicina integrativa também, que conversa um pouco com o que a Karen faz, né? E a gente estava conversando antes até que eu tava falando sobre o quão é importante a gente olhar para a pessoa que às vezes não tem sintoma nenhum, mas que tem uma deficiência de vitamina, que tem uma alteração ali, pra a gente pensar lá na frente, né? E nesse caso, no puerpério, a gente pensar também na saúde dela e do bebê, que ela provavelmente tá amamentando. Nutrindo, né? E Má, você acha que assim, dentro, né, desse cenário todo dessa que a gente fala do olhar, né, da medicina integrativa, do olhar como um todo, estilo de vida, olhar para o estilo de vida, né, recolocar a mulher dentro de um ponto, né, importante para a promoção de saúde, né, que não é que tem a questão alimentar, claro, mas que tem todo o restante, equilíbrio do sono, né, o lifestyle, o equilíbrio do sono, a atividade física, a meditação, né, o olhar para esse cenário mental também. Como que fica a mulher no puerpério tentando trazer um pouco dessa saúde? Tentando equilibrar os pratinhos Isso, todos, né? Eu tive, né, eu falei que eu tenho uma filha de quase 4 anos e um bebê de 1 ano e meio. E assim, se pra mim, com toda a rede de apoio e todo o suporte que eu tinha, já foi difícil pra equilibrar todos esses pratos, porque não tem como, o sono não vai ser 100% nesse momento. A alimentação, às vezes a gente parece que tá comendo ali meio que por obrigação, porque já tá pensando na outra coisa. Aqueles primeiros dias do puerpério, né, assim, a gente tá sobrevivendo, né, porque é muito cansativo. E mesmo com tudo isso e tentar voltar para atividade física, eu sempre, né, nos meus 2 partos, logo depois eu já voltei para atividade física, mas assim, você não tem a mesma disposição, você tá cansado, então assim, é difícil equilibrar esses pratinhos, mas a gente já sabe das informações para ter uma vida saudável e que isso é importante. E o quão compromete também a saúde mental dessa mãe, né? Então, assim, às vezes eu penso, eu ainda amamento meu filho. Parabéns. Isso. Parabéns. Obrigada. Não, é muito difícil, assim, mas eu acho que quando eu vou pra fazer atividade física ou vou comer alguma coisa, eu sempre penso também nele. E no quão eu vou ser uma mãe melhor pra ele, depois que a minha saúde mental estiver melhor, que eu fazer o exercício. Porque hoje eu nem penso no exercício só pra parte física, eu penso no exercício como promoção de saúde. Como promoção mesmo, de saúde, né? Porque a gente vai ali, a gente tá cansado, trabalhou o dia inteiro, sabe que as crianças estão esperando em casa e tal. E às vezes eu vou fazer o exercício no fim do dia. E o quão é importante, depois que a gente sai e sente aquele bem-estar, né? Da endorfina depois, você fala, putz, realmente eu devia ter vindo. Você acha que você traz, né, dentro dessa sua vida, que bom que você tá com 2 puerpérios recentes para trazer essas mensagens tão fresquinhas, eu acho que para você, e dentro da sua prática clínica mesmo, atendendo mulheres, né, o que você acha que é mais, sabendo de todos esses pilares do medicina e estilo de vida que a gente colocou aqui, né, esses pilares são importantíssimos para trazer a saúde à tona, e cada vez mais a gente como educadora, a gente também estava conversando isso antes, educadora em saúde, a gente dizer que como é difícil você, às vezes, instituir mudanças para um paciente que está assintomático, né? Sim. Então, a gente percebe que tem deficiências nos exames de sangue,
que existem coisas graves que têm que ser corrigidas, mas ele não tem uma doença ainda, ele não está sentindo nada. E como é difícil para a gente conscientizar, né? Dentro desse cenário todo, né, que você sabe bem que a medicina integrativa traz, a própria nutrologia, o que você acha mais desafiador para essa fase do puerpério? O que é mais difícil você orientar o paciente, fazer acontecer, ou até mesmo para você? O que você achou que foi mais difícil? Eu acho que uma das coisas difíceis a mulher é muito cobrada durante a gestação por não engordar muito, e logo em seguida para ela voltar para o seu peso, né, que ela tinha antes, né, ficar em forma logo depois, e é até nossa, que bom que você já voltou pro, né, e ao mesmo tempo, a cobrança do bebê ser amamentado, e ele tá forte, tá bem nutrido, e, né, tudo está caminhando bem. Então, todo esse cenário, ajustar esse cenário para ele ser, assim, o ideal, que as pessoas acham que é o padrão, é muito difícil, e a gente se cobra muito. Então, eu acho que é difícil até para paciente entender isso na cabeça dela e dar tempo ao tempo, de entender que vai precisar suplementar, de que vai precisar de vitamina, porque muitas vezes ela tá focada só no bebê, ela não se olha. E é difícil a gente achar profissionais... Muitas vezes não, né? Todas as vezes. E pra sempre, né? Porque fica eu falo que fica aquela luzinha do stand-by da TV. O tempo todo a gente tá com aquilo ligado, pensando no filho, né? A gente tá aqui pensando. Então, depois, né, que eu me tornei mãe, eu acho que o meu olhar pra isso ficou muito mais aguçado, de entender que, assim, a mãe, ela não é que ela tá deixando porque ela quer, é porque a prioridade é instintivo, né? Então, na hora que ela tá ali no puerpério, por mais que tenha essa cobrança externa dela voltar pro peso, e ela tá com tudo em dia, esse bebê... A cabeça dela é voltada pro bebê. E essas cobranças fazem ela se sentir mal. Mas essas cobranças são cobranças dela com ela mesma. Também. Eu acho que sim. Porque eu acho que... muito mais da própria puérpera com ela mesma do que com o meio. Ou uma cobrança da família, cobrança do marido. É cultural, como a gente mesmo disse, né? Temos um país que tem a questão do culto ao corpo, temos uma sociedade que traz, que gosta de julgar, temos questões de rede social também, que tem comparativo o tempo todo. Então, acho que a gente vive bombardeado, né? As pessoas hoje têm dificuldade do que é opinar e do que é julgar e colocar a sua verdade a qualquer custo para o outro, né? Não só dar uma opinião pessoal e respeitar a opinião contrária. A gente tem algumas situações hoje que estão ficando mais comuns, que eram mais incomuns, eu acho, e acaba isso afogando mesmo a mulher nessa fase, porque é cruel, porque temos, assim, muitas variáveis, né, acontecendo, né? E eu acho que uma mensagem importante é, assim, pensar que isso passa, e que, assim, a vida vai voltando aos eixos, então tá tudo bem ali ficar tumultuado, mas também dela poder se olhar e entender que também vai passar e que tá tudo bem ela também se dedicar a ela, porque aquela fase, ela passa, a criança vai crescer, né? Então, assim, a gente sabe de toda a preocupação, mas ajustar a alimentação ali, nesse momento, eu acho que, pra mim, é um dos mais difíceis de você conseguir orientar, pra ela se sentir bem, porque saciada, nutrida, ela tá com o emocional abalado, então, normalmente, há uma compulsão maior para comer doces, pra, né, e acabar comendo besteiras, querer comer rápido, algum fast food, assim, e ao mesmo tempo dela nutrir esse bebê e conseguir voltar pro peso, né? Acho que uma grande dica que a gente pode colocar aqui é isso, né? Primeira coisa, disciplina na questão do cardápio, né? De ela poder programar o que vai comer, né, num dia relativamente mais tranquilo, sei lá, um domingo, né, e poder mapear a alimentação dela ao longo da semana para não sair comendo numa fome a primeira coisa que vê pela frente. Normalmente são as comidas ruins, né, que estão no acesso fácil. Sim, é porque é fácil, né? É fácil. Porque hoje em dia se transformou muito fácil. Elas podem estar até ali amamentando, mas estão aqui com o celular e já pedindo a comida, resolvendo a vida.
E eu acho que assim, são coisas tecnológicas que vieram também para facilitar. E tem coisa pra gente pedir no aplicativo que é saudável. Que é saudável. Sim, e eu acho existe. que dá pra ajudar. Mas é impressionante, mas como a tendência... Porque a gente tem esse gatilho, né, dessas comidas darem uma sensação de conforto, né, de uma sensação de um prazer ali em comer algo que é mais gorduroso, né, que tem mais açúcar e tal. Mas eu falo que nesse momento, tanto na gestação quanto no puerpério, o principal é a qualidade desses alimentos. Porque nessas duas fases, o metabolismo, ele tá bombando. Então, assim, se a mãe conseguir comer alimentos saudáveis, de qualidade, alimentos in natura, as frutas, verduras, legumes, a gente não vai precisar ficar olhando tanto para a quantidade. E a gente não vai precisar fazer uma alimentação tão restritiva para ela. Porque ela vai poder, eventualmente, comer algo fora. Mas se ela estiver bem nutrida, e aí também vão vir os suplementos, né? Então, repor as vitaminas, mas se ela estiver comendo alimentos saudáveis, a gente não vai precisar fazer uma alimentação restrita. E ela não vai engordar tanto, porque o metabolismo tá altíssimo. Se ela estiver amamentando no puerpério, também o metabolismo tá super alto, porque a hora que o bebê termina de mamar, a mãe tá morrendo de sede, de fome, né? Naquelas primeiras vezes, assim, que amamenta, assim. Então, não tem por que a gente ficar fazendo restrição, contando quantas gramas que a mãe come, se ela souber escolher os alimentos certos, né? Entendi. E tem alguma... de uma forma geral, claro, suplementos que não podem faltar nessa fase? A gente tem os básicozinhos, né? Que aí a gente poderia falar lá no começo do ácido fólico, do ferro. O ácido fólico hoje a gente já tenta colocar o metilfolato, que é a versão mais... como é que fala? Melhorada dele para o nosso organismo, né? A versão ativa dele. E... aí, vitamina D, a gente sabe dos efeitos do ômega também para o bebê, né? As EPAs, e magnésio, a gente sabe de algumas coisas, mas eu sou muito a favor de a gente parar, olhar aquela gestante, depois no puerpério, e ver realmente o que ela tá precisando, Individualizar. Né? Individualizar, porque... óbvio, se você pegar uma paciente que não tá faltando nada, não tem nada em deficiência, você vai acabar prescrevendo algum polivitamínico da gestação, porque é de praxe isso, né? A gente acaba fazendo. Mas é muito comum a gente pegar vitamina D 20 e pouco, 30 e pouco, e a gente quer uma vitamina D melhor. Então, assim, individualizar para mim, nesse momento, é muito importante. Porque, às vezes, você tá dando um polivitamínico ali, não tá surtindo efeito. Porque quando a gente pega um polivitamínico desses prontos, são doses muito baixinhas de vários componentes. E aí, não surte efeito sobre o que precisava e... né, não causa muita diferença nos outros parâmetros. Quando eu vou explicar essas coisas para ela, assim, em consulta, eu falo assim, para as mamães, né? Eu falo, quando a gente avalia os exames, a gente tem 2 cenários, o cenário de reposição e o cenário de suplementação, que eu coloco os dois como coisas bem diferentes. Então, a reposição é quando o seu tanque está vazio, eu preciso encher seu tanque, né? Então, eu pego uma vitamina D baixíssima, né? Então, eu preciso jogar doses altas por um tempo, 4, 5 meses, para que eu encha o seu tanque, né? E a suplementação, a gente parte do pressuposto que seu estoque está cheio de tudo, e aí eu vou suplementar o que você precisa gastar metabolicamente para descascar os abacaxis da semana, né? Então, a suplementação, ela tem um cenário diferente da reposição, né? A reposição normalmente são em níveis mais altos, níveis médicos, enquanto que a suplementação, o nutricionista pode ajudar fundamentado na dieta, enfim, tem um cenário um pouco mais leve. E aí os polivitamínicos entram como suplementação, né? Sim. Enquanto que, às vezes, ela tá carente de reposição, que são doses muito maiores, né?
Então, é importante a gente ter esse discernimento, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? De achar que dose de reposição... Às vezes elas chegam no consultório e falam assim, olha, eu vou te passar, a sua vitamina C tá baixa. Ah, mas eu tô tomando já vitamina C no polivitamínico, né? Então, assim, não é a dose que a gente vai passar, a dose diferente, o remédio age com outra funcionalidade, então a gente tem variáveis aí que vale a pena. Assim, né? No ato, quando você comenta, não, mas eu já estou. Não, mas já tem no meu. E assim, e são diferentes, né? Então é importante isso que você falou, isso é porque muito interessante. E esse jeito que você coloca é muito bom, porque na verdade é como se você estivesse pensando que essa reposição é como se fosse um remédio. É um remédio, sim, você tá precisando. Né? Que não necessariamente é para uma doença ainda, pode até ser para promoção de saúde, como você colocou, sim. né? Sim. E uma outra coisa também que eu acho interessante trazer aqui pra gente, é isso que ela falou da vitamina D, né? A gente tem vários tipos de interpretação e finalidade para uma determinada leitura de um exame, né? Então, às vezes, o cardiologista, ele interpreta o exame de uma forma que é interessante para ele, e ele pode achar que está normal um exame que para o ginecologista pode estar alterado, né? Então, tem fases, por exemplo, da vida da mulher que a gente considera a vitamina D boa 45, que não é interessante que ela suba muito a vitamina D, porque é um hormônio D. Tem fases que é interessante a gente ter vitamina D em 60. Então, cada médico interpreta de uma forma e não quer dizer que está errado, porque ele está olhando sobre o viés do tratamento dele, sobre o que ele quer para o metabolismo, né, daquela pessoa, né? Tem endócrinos que acham super interessante baixar o TSH por determinada situação, enfim. Então, vamos também entender que o que uma pessoa fala não necessariamente o que a outra falou errado está errado. Mas o que se faz necessário é que o paciente saiba disso. Sim, exatamente, o paciente saiba disso. Que o paciente, que ele não chegue lá e fale, mas a minha ginecologista falou que a vitamina D tá boa. Falou que tá boa. Pra ele tá bom, né? Pra ele tá no ponto de vista dele, naquilo que ele avalia e naquilo que, né, é necessário para ele, na visão dele, ok, mas para minha visão aqui tá faltando isso e isso. Exatamente. Isso e eu acho que é informar, né? O que a gente tá fazendo aqui. O paciente ter a informação e poder decidir, né? Escutar e ouvir o que aquele profissional tá falando. De planejamento terapêutico, né? Sim, e dele poder decidir. Eu já tive paciente de gestante que a ginecologista olhava o exame dela de hemograma, ferro e ferritina e achava que não era uma anemia preocupante e que ela foi passar comigo e falou, olha, eu queria que você olhasse porque assim, a minha família tem histórico e eu não quero na minha gestação passar por essa situação. E eu olhar ali o exame, eu identificar. E eu entendo super que a ginecologista... São visões diferentes. São visões diferentes, porque ali ela tá pensando numa situação mais grave, de uma anemia, né, já exacerbada, que vai ter sintomas para essa gestante, que vai ter repercussões pro bebê. E eu tava ali pensando em toda a questão que ela tava me trazendo e um exame que tava limítrofe, mas que eu já pensei e já fui suplementando. Que vai consumir ao longo, né, da gestação e tudo mais, né? É isso que eu falo, é jeito de trabalho, né? Jeito de trabalho e dentro do que você planeja. Então, por isso que a gente não interpreta exames no Google, por isso que a gente não busca diagnósticos no Google e nem traz. E nem fica leve e traz de profissional, né? Não dá. Brincar de fofoquinha, assim, tá. O que você... Por exemplo, tem algumas puérperas que umas sentem uma fome absurda e outras não. Sim. Outras não têm vontade nenhuma. Nem de beber água, nem de nada. É difícil, porque assim, eu vejo muito isso, porque tem gente que tá amamentando e não bebe água. E aí você fala, como é que ela tá sobrevivendo? Meu Deus, porque dá muita sede amamentar. Muita sede. E às vezes é a questão do hábito. Ela já não era habituada a tomar água, porque quem anda com garrafinha de água já
Gente, é o tempo todo eu tô indo lá no bebedouro encher. Não tem jeito. O tempo todo eu tô com a garrafa d'água. E é hábito. Se a pessoa não criou esse hábito, naquele momento, ela precisa criar. Né? Porque se não é por ela, é pelo bebê. Porque a amamentação, né? Já teve vários mitos aí, né, que a gente ainda usa culturalmente, porque a mãe tem que beber leite, porque tem que beber, né, tantas chá e não sei. Não, é água. É o líquido principal que o ser humano precisa é água. Então, a gente precisa criar esse hábito nessa mãe de beber água e tentar colocar alimentos saudáveis. Eu tinha uma professora de pediatria que ela falava que depois que a mãe amamentou, ela tem que tomar. E era uma disciplina, assim, ela tem que tomar 3 copos de água e comer uma maçã. Nos primeiros dias, né? E às vezes, para essa mãe, a gente vai ter que fazer isso. E colocar alimentos saudáveis e fazer um esquema para ela comer de forma saudável. Porque realmente não dá para ela ficar, né? Sem beber água e sem se alimentar direito. E aquela que sente muita fome, eu não vou restringir ela do tanto. Porque realmente ela pode estar com essa fome porque ela está precisando dessa energia. Só que os alimentos adequados. Eu falo também isso. Eu falo, olha, você vai comer... eu falo, vou aqui fazer um exemplo. Você vai comer 2.000 calorias. 2.000 calorias do quiabo, 2.000 calorias do fine, que é a balinha, né? Então, claro que eu dou um exemplo bem esdrúxulo para que ela possa entender da onde é a caloria que você está consumindo, né? E tudo que a gente come, né, durante a gestação e durante a amamentação, o bebê sente. Sente tanto os prazeres que a gente sente quando come, os benefícios e o gosto, né? Então, já tem estudos mostrando que o bebê sente. E o bebê já começa a ter uma relação com esses alimentos na hora da introdução alimentar. Sim, eu percebo muito o cheiro, isso. O sabor, a parte gustativa, para ele já é uma coisa reconhecida. Sim, e eu sou, assim, muitos alimentos que eu gosto muito, eu percebo que, assim, é instintivo, os meus filhos também gostam, porque provavelmente eu comi muito na gestação, assim, frutas que eu gosto muito, que eu como, eu não preciso forçar, eles já gostam naturalmente. E é engraçado também a gente ver nos pacientes e com a gente mesmo que, às vezes, a nossa restrição alimentar, algo que a gente não gosta, como a gente não come, a criança, não só pelo exemplo, mas ela não gosta do sabor. É difícil ter algum alimento que eu, né, evito, eu não gosto, e os meus filhos amam, né? É muito difícil, porque tem tudo isso, né? Dos hábitos, do que eles estavam acostumados a se alimentar quando estavam, né, dentro da minha barriga, quando eu estava alimentando eles, né? Então, tudo isso é uma cultura que a gente vai criando para a criança se alimentar bem, né, na introdução alimentar, e da gente fornecer os nutrientes para, né, para a criança enquanto a gente está amamentando. Quando eu pego gestantes que não comem muito bem, né, eu falo exatamente isso. Às vezes a gente vai jogando os argumentos para tentar convencê-las, né, a comer bem. Eu falo, eu vou jogando todos que eu posso para ver um vai tocar. Aí eu falo isso, olha, se você não aprender a comer, né, os alimentos saudáveis, que você tem que cozinhar, que você às vezes tem que preparar, né, que vai um tempo. Como que você vai fazer a alimentação do bebê? Então, você precisa aprender a fazer agora, para depois você poder fazer. Ela, eu acho que esse é um argumento que acho que faz elas pensarem. Ou seja, uma hora eu vou ter que aprender a cozinhar a mandioquinha. A gestação e o puerpério, eles são considerados momentos chaves de mudança para uma mulher, né? Tanto para perda de peso, para mudança da alimentação, começar a fazer atividade física, porque é um momento de virada de chave que ela precisa fazer algumas mudanças para ela ser uma mãe melhor, né? Sim. Então, o que eu também sinto um pouco de dificuldade para elas é assim, elas não terem um lastro de conhecimento mesmo para fazer essas trocas, né? Do ponto de vista alimentar. Então, eu vou procurar uma fonte de energia porque eu tô cansada. Obviamente, ela vai buscar no açúcar e não em boas fontes de energia para poder suprir essa demanda. Essa dificuldade também de conhecimento de alimentos bons, né? Tem um impasse nesse momento da vida delas. Eu acho que nisso entra um pouco de educação em saúde, da população saber
e entender o que são alimentos, quando a gente fala alimentos saudáveis, alimentos, né, de qualidade, com nutrientes, quais são? Porque quando a gente vai no nutricionista e tem tudo aquilo na tabelinha do plano alimentar, chega um momento que fica meio monótono se você não retornar no nutricionista, não fizer o acompanhamento certo, né? Mas essa educação em saúde, de saber, né? Quais trocas, e a importância, por exemplo, dos carboidratos nessa fase do puerpério é muito importante. Só que aí não é o carboidrato ruim, não é o açúcar, né? Não é o doce, não é o pão à torta e à direita. Mas eu tô falando de carboidratos, né, de qualidade. Eu tô falando sobre, né, batata, eu tô falando sobre mandioca, inhame. Batata doce, até o pão moderadamente, mas eu tô falando de carboidrato de qualidade, de fruta. Eu tô falando, né, de alimentos que vão trazer energia e vão trazer nutrientes para esse bebê. E essa educação das pessoas saberem o que é um carboidrato de boa qualidade, que às vezes não chega pro paciente entender. Então ele fala, é carboidrato. Então no puerpério eu posso comer. Então fica comendo, né, macarrão atrás de pão, atrás de bolo e aí o que no fim você tá ofertando? É só farinha pro bebê, né? E qual que é o repertório, assim, de nutrientes, de vitaminas? Nenhum. E é impressionante como as pessoas acabam tendendo para esse lado, né? Sim. É incrível que parece até que é o lado mais fácil da coisa, assim. Mas mais fácil. A oferta também. A oferta também tá muito mais, mercado, mais barato também, a questão financeira, né? Financeira entra muito nisso. E é fácil, tem em qualquer lugar, estraga, né? Os industrializados demoram mais para estragar, então, né? São mais viciantes, então sente vontade também de comer aquilo, saciam rápido, só tudo feito para que, de fato, né, a gente acaba comendo cada vez mais e se inflamando cada vez mais. E quando a gente pensa na alimentação saudável, as pessoas pensam assim, de segunda a sexta, a pessoa come tudo muito, né? E as pessoas às vezes fazem uma dieta super restritiva. A mãe que, né, acabou de ter o filho, quer voltar pro peso, a que tá determinada, ela vai comer 2 folhas de alface. Só que aí, o organismo dela não vai aguentar. E aí, quando vai chegar um dia, ela vai comer tudo bagunçado. E aí, não adiantou nada, porque assim, gente, qual o problema da pessoa que está ali no puerpério, que já é um momento difícil, que ela precisa de nutriente, ela precisa se sentir bem emocionalmente mesmo, dela comer ao longo do dia. De manhã ela vai comer um ovo, uma fruta, aí no almoço ela vai comer de variado, ela vai comer salada, verdura, né, legumes, carboidratos bons, né, e assim, a gente não precisa falar mal do arroz, o arroz tá ótimo aí, né, arroz e feijão não são vilões, o problema é a quantidade exagerada e a monotonia, né? Sim. Aí comer uma proteína. E se no fim da tarde ela for comer um bolo, uma coisa, isso não vai atrapalhar todo o investimento que ela fez ao longo do dia, né? E aí chega lá à noite, faz um lanchinho mais saudável, um omelete, uma coisa assim. Então, assim, isso não vai atrapalhar todo o esforço que ela fez e teve um benefício, ela soltou ali uns hormoninhos de felicidade no momento que ela comeu o bolo e passou por isso, né? Então, esse sentimento que ela teve na hora de comer o bolo, ele também passou pro bebê na hora que ela amamentou. E o quão é importante isso também. E não ficar nessa bitolação de que tem que perder o peso e que eu tenho que fazer isso. Porque não é fácil. É uma fase muito difícil, puerpério, assim, passei por 2 completamente diferentes, tentando, né, e 2 próximos, e é muito diferente, assim, a nossa relação. Eu falo que ainda, no meu primeiro, a minha filha ficou de observação na UTI, né, que ela teve uma complicação. E aí, eu voltei pra minha ginecologista, eu tinha
tava mais magra do que antes do que eu engravidei. Porque eu não conseguia comer. Eu tava tão desgastada e tão preocupada, porque ela ficou 3, 5 dias em observação e eu ficava entrando na UTI, era pandemia, então, assim, não podia ficar lá na UTI o tempo todo, tudo isso. E aí, chegava pra mim a comida no quarto e eu não tinha vontade nenhuma de comer, nenhuma. Então, no meu segundo puerpério, eu já tava assim, eu ligava pro iFood e não podia entrar com comida no hospital. Você acha que você teve um blues baby? Lógico. Eu ligava pedindo comida e eu falava, gente, não é possível que o povo come. E comida de hospital, né, não adianta. Pode ser o hospital que for, a comida é sempre assim, não é a adequada que eu queria dar pro... aquelas bolachinhas, aquelas coisas que não nutrem, não, você não se sente satisfeito. E eu tava, assim, bombando de fome. Eu ligava pro aplicativo e pedia comida. E meu marido tinha que entrar escondido com a comida, porque não podia entrar. E eu falava, gente, eu tenho muita fome. E não necessariamente era uma comida ruim que eu pedia. Mas eu tinha fome, tá tudo bem. Eu internada no acho que da Lívia, a última filha, na maternidade. E aí eles foram com o jantar... a dieta do final do dia, que não sei porque não consegui. Eu adoro comida do hospital, adoro. Eu sou aquela que, mesmo em plantão, tomava sopa, eu tomava 3 pratos, eu adoro mesmo. Mas eu não sei porque eu não comia. Aí eu pedi pro Marcos comprar. Falei, vai, né, aqui mesmo, tudo pertinho, né? Tava na maternidade internada. Vai comprar alguma coisa pra gente comer. E aí ele falou que tava tudo fechado. E aí ele achou um boteco aberto, que era o boteco da faculdade. Aí ele trouxe a comida no boteco do puerpério, gente. Mas até que tinha sardinha, né? Tinha sardinha frita. Não tava tão ruim, não. Gente. Mas a hora que ele chegou com a embalagem, que era do boteco da faculdade, eu falei, não, eu não estou acreditando. Tô no puerpério, gente. Acabei de dar a luz. Mas eu te perguntei sobre o Blues Baby, né? Pelo fato de sinalizar mesmo. Porque tem mulheres que não admitem que elas estão passando por esse Blues Baby. E o Blues Baby, ele existe. E todas nós passamos por ele. Umas mais, outras menos. Uma no grau A, no grau B. Mas todas nós passamos. Só que tem umas que não admitem. De dizer assim, não, eu não tive Blues Baby. Eu não tive esse negócio de... Não. Sabe? Hoje, olhando pra trás, eu acho que eu tive até uma depressão pós-parto. Depois porque tava, né, a Malu nasceu em julho de 2020. A hora que eu contei pras pessoas que eu tava grávida e, né, podia estar comemorando e tal... Não podia encontrar ninguém, eu tava isolada, né, grávida na minha primeira gestação. Primigesta, plena, né, pandemia. Até o processo, eu acho, da sarcopenia, da perda de peso importante que você teve, já te deprimiria, né? Sim, por questões metabólicas. Sim. Então, a gente tem aí várias confluências. E aí, eu emendei, logo depois, né, voltei pra trabalhar e já fui emendando várias coisas. E essa cobrança, assim, então hoje eu tento levar a vida um pouco mais leve, assim. Mas... né? Quando eu me vi, eu tava numa situação, assim, de... E eram 2 medos, né? Filha no hospital, mais pandemia, Covid, tudo. Então, tudo, pânico total mesmo. E assim, agora, a gente olhando pro momento que a gente passou de pandemia, era uma coisa muito descabida, né? Aquilo era uma loucura. A gente... Eu tenho uma foto que eu mandei pra minha avó minha primeira consulta... não era a primeira, mas já era no meio, assim, da gestação, que eu improvisei uma máscara com um pano, porque tinham acabado de falar na TV que era pra usar máscara, mas não tinha máscara pra vender. E aí, eu mandei a foto pra minha avó, que minha avó estava muito preocupada comigo. A gente comprava no começo por pano mesmo, né? Eu também, olha, sendo médica, era difícil acesso, porque dentro dos hospitais, como ia acabar, os hospitais retinham, né? Sim. Até pra operar, você tem que falar, eu brincava, tinha que dar quase a declaração do imposto de renda pra você tirar uma máscara no centro cirúrgico. Nossa, era porque briga. Todo mundo fazia contenção de gasto, porque não sabia quanto ia produzir, como é que ia ficar, né? Não. Foi muito descabido tudo que a gente viveu muito. Mesmo. E quando que a gente ia imaginar,
engravidar, né? E assim, na minha cabeça tava tudo planejado. Eu vou engravidar esse ano, eu vou ter não sei o quê, eu vou fazer assim. Então, assim, nesse momento eu já perdi o controle de tudo, né? Então, assim, a minha ansiedade por querer controlar, a frustração, tudo isso. E aí, logo depois, eu voltei. Quando eu voltei, depois da licença maternidade, eu voltei pra linha de frente, pra atender Covid, muitas vezes. Então, aquilo me gerou, no fim daquele ano, uma sensação, assim, de frustração. E que aí, quando eu fui parar pra refletir, eu falei, gente, eu tô carregando essa depressão, assim, desde lá. Então, essas cobranças, eu falo agora, assim, com muita propriedade, que, assim, é muito ruim pra mãe. E acho que a gente tem que muito salientar sobre a importância de amamentar, do aleitamento materno, dos benefícios, mas a gente tomar muito cuidado com essa cobrança. Porque eu fui essa pessoa que me cobrei. Como envolver essa mãe nessa cobrança. De envolver, dela saber da informação, do que ela precisa comer, do que é legal ela fazer suplementação, procurar profissionais adequados, se informar e ir atrás de sempre melhorar. Se a gente tem a oportunidade de melhorar e de dar o melhor para os nossos filhos, por que a gente não vai fazer? Fica mesmo, né? Eu acho que o próprio... Eu acho que todo mundo, né? O blues intenso, um pouco da depressão, e eu fico pensando quão cruel foi as mulheres que viveram esse puerpério no Covid, na pandemia. Na pandemia. Eu penso muito nisso, por isso que eu estava questionando e falando com ela, porque existem muitas mães por aí que ainda não colocaram para fora esse sentimento, porque não sabem ainda diagnosticar da onde vem essa angústia, esse sentimento, sabe? Tem mães que relatam que quando vai chegando o final do dia, ou chega domingo, ou chega, sabe? Tudo bem que a gente já tem aquele trauma do domingo, daquela história do Fantástico e tal, mas isso já aumentou, isso criou uma coisa pior dentro delas, sabe? E acho que tem muito de... Você não pode se sentir assim. Por que você tá assim? Mas qual que é o motivo? E você não sabe explicar. Não sabem verbalizar, não sabem. Elas sentem, mas não conseguem decodificar aquele sentimento. E porque é difícil também, né? Mas eu acho que nesse ponto também é muito importante ela estar bem nutrida. Porque senão fica muito mais difícil. Muito mais, é isso que eu falei. Então, por isso que não tem que ser uma tarefa a mais. É tudo junto. Tudo vai se ajustando, né? Tá vendo como eu falo, tem que ser um trabalho em conjunto. É o que eu falo, se você pensar as variáveis que não dá para você mexer, né? Variável de transformação hormonal, né? O que você vai enfrentar com o teu bebê, você não sabe se o bebê vai nascer super saudável, que bom, parabéns, se ele vai dormir bem à noite, ou se não, se você vai enfrentar um bebê que pode te trazer alguns problemas. As variáveis que você pode conduzir, que é você fazer atividade física o mínimo possível nessa fase, você comer bem, essa tem que estar ter uma rede de apoio legal, né, que essas coisas previamente você já pode estipular, né, porque daí as outras variáveis, elas vêm, mas pelo menos você tá alicerçado, né, no que dá para você manter. E hoje, eu falar sobre isso que eu passei tudo, agora eu falo tranquila, mas eu... antes falava e chorava. Não conseguia falar. Imagina que eu ia contar pra alguém que eu, como médica, passei por toda essa situação. Lógico, numa gestação super programada. E que eu, né, sofri desse jeito. Porque pra quem é profissional de saúde, principalmente médico, assim, porque tem às vezes a pessoa não consegue entender que médico também fica doente, que a gente também passa por situações iguais, a gente é ser humano. Então, mesmo me cuidando e fazendo tudo que eu podia fazer, eu tive uma situação de depressão pós-parto, e hoje eu vejo claramente que foi muito, muito difícil aquele momento, mas eu não conseguia nomear. Desse cenário, você não tem quem esteja te observando, você tem pessoas isoladas, o diagnóstico vai ficar pior ainda.
quando você tem alguém que está junto com você, ele pode ser mais precocemente visto, né? Então, atentem-se, né? Ou pelo menos o autoconhecimento, né? Já te ajuda pra caramba. Sim. Fica muito bem mais acolhida. Mas, uma pergunta última. A sua filha, ela sentiu isso? A mais velha no puerpério da mais nova? Ou não? Não. A mais velha... tá? Que você passou por tudo isso, você vê o desenvolvimento. Não quero comparar, tá? Porque a gente não deve comparar, sim, certo? Mas pelo fato de você ter passado por esse período, desse blues baby, essa depressão de uma certa maneira, e do outro bebê. Os dois têm personalidades muito diferentes. Então, assim, pra mim já é um pouco difícil. Mas eu posso dizer que, assim, a minha maternidade é muito mais leve do segundo. Porque é o segundo e porque eu já passei por tudo aquilo. Mas, assim, ela tem... Eu acho que daí fatores que na pandemia prejudicaram todas as crianças no sentido de que a referência era eu o tempo todo. Não convivia muito com outras pessoas, então ela é bem agarrada, assim. E o meu filho já é um pouco mais solto, mais calmo. Então, isso também eu acho que tem muito a ver com... Mas eu acho que tem mais a ver com meu tipo de maternidade ser mais leve. Entendi. E um pouquinho da personalidade deles. Mas eu tento não ficar também muito comparando, porque a gente é outra mãe, depois cada filho a gente é uma mãe diferente. E eu acho que, assim, a atividade física, o comer bem, a suplementação que eu fiz, foi essencial para eu poder aguentar. Porque eu acho que se eu não tivesse isso, talvez naquele puerpério, porque você vê, eu fiquei até o fim do ano carregando e passei por essa situação de pandemia, toda, que foi também, né, muito delicado. Mas eu não teria aguentado. Eu não teria aguentado e eu teria, assim, né, talvez passado por uma condição bem pior. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente tentar equilibrar e conduzir todos esses fatores modificáveis, né? As pessoas, né? Como as pessoas estão precisando de mais informação positiva. Sim. De mais informação de conteúdo. Não aquelas informações... Você está falando aí que estão falando com a produção. Estão falando com a produção da lembrança. A produção. Que a gente trouxe para você. Ai, que chique. Vem produção, vem uma mão. Muito obrigada por você dar essa... Ai, que lindo! Obrigada, meninos. Amei conversar com você. Adorei, gente. Adorei. Até fiz uma sessão terapia, verdade. Não, mas ela... Mas é bom, os depoimentos pessoais são importantíssimos. Sim. Pessoais não só nossos, mas com pacientes também, né? Que a gente experienciou, assim, no longo da vida. E eu acho que a nossa... experiência de vida traz uma humanização, né? Muito legal. Muito boa. E até como prática, né? Eu acho do nosso trabalho, a gente viver isso faz a gente ser melhor dentro da prática médica. Sim. Também, cada né, vez Má? mais. Cada vez mais. Ô, Má, a gente também vai ler seu futuro aqui. É a mesma piada, não. Não vai fazer, mas essa cara, hein? Ô, Má, aqui tem umas cartas com dizeres, assim, bons a respeito do nosso conteúdo, assim. Do que, pra gente dizer para as nossas ouvintes ou seguidoras. Eu achei boa essa, discernimento. Vocês estão vendo? A repetição pode levar ao êxito ou ao caminho oposto. A dualidade sempre existirá. Esteja atento
a reflexão trará lucidez. Acho que teve tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Tá a gente legal. Você viu que o outro também todos estão vendo? Apontamos várias coisas que, né, são importantes e às vezes a repetição até a gente conseguir. Mas traz a luz, né? Traz a luz, exatamente. Se aguentar firme ali, né? Ali, a base. A persistência, a perseverança. Adorei, gente. Muito obrigada. Obrigada por estar com a gente, mesmo, viu? Obrigada mesmo. Um beijo, até a próxima, pessoal. Beijos lácteos para todos.